coração. A Novo Tempo te deseja alegria. Rádio Novo Tempo, Rede Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Rádio Novo Tempo. Quase 23% das crianças no mundo são vítimas do abuso sexual infantil. Como prevenir esse mal em sua casa? Ensine seus filhos a nomear as partes do corpo. Assim, caso sejam incomodados, saberão explicar o que aconteceu. Deixe claro por quem, quando e em quais circunstâncias seus corpos podem ser tocados. Mantenha o diálogo aberto para fortalecer o vínculo de confiança entre vocês. Saiba mais em quebrandosilêncio.org. Ai, eu cansei de ouvir sempre a mesma coisa. Eu tenho a playlist perfeita pra você. Aqui, Adore com a Novo Tempo. Tem todos os artistas da gravadora Novo Tempo. E essa você nunca vai enjoar, porque tem lançamento direto na playlist. Que legal! Eu vou ouvir agora. No Spotify, Deezer ou na sua plataforma digital preferida, procure por Adore com a Novo Tempo, clique em salvar e é só ouvir. Gravadora Novo Tempo. Música que toca o coração. A Rádio Novo Tempo está sempre junto com você. Pra mim, a Novo Tempo, o dia todo, pelo aplicativo, cara, é um refrigério pra minha alma. É a sua melhor companhia. Eu não perco uma só manhã da Rádio Novo Tempo, todos os dias. Quando estou me arrumando para ir trabalhar, pra mim é uma motivação a mais. Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Diariamente você estuda um capítulo da Bíblia aqui na Novo Tempo. Estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus, meu querido. Reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior. Pare para pensar em como é que você tem lidado com esses assuntos de exercício de autoridade. Para saber mais, entre no nosso site novotempo.com/rádio e fique por dentro da nossa programação. O programa Vida e Saúde está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 98176 6630. Vou repetir. 12 98176 6630. Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde. Ei, oi, 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 gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você? Que momento bom esse do nosso encontro chegamos. Meu nome é Rose Andrade, nós estamos com o nosso Vida e Saúde de hoje, sempre buscando informações para que a gente possa viver melhor, né, com mais saúde. A gente descobre cada coisa nesse programa, gente, que a gente fica assim... É mesmo? Ok. Eu acho que hoje será um desses que você vai ficar assim, o quê? Sério? É verdade? Que bom ter você aqui na programação da Rádio Novo Tempo, viu? Eu quero convidar você para refletir com a gente sobre o tema de hoje: diabetes e saúde bucal. Diabetes e saúde bucal. Com base em um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Diabetes considera que o Brasil já tenha cerca de 20 milhões de pessoas com diabetes. E dentre os tipos da doença, a maioria é diabetes tipo 2. Já o diabetes tipo 1 afeta aproximadamente 600 mil pessoas no país. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil ocupa o 6º lugar no mundo entre os países com mais pessoas com diabetes no geral.
E o terceiro lugar, quando a gente fala da diabetes tipo 1. O diagnóstico da doença traz consigo a necessidade de mudanças no estilo de vida do paciente. A gente, inclusive, já tem um programa falando específico sobre diabetes. Aqui você pode conferir no youtube.com/Novo Tempo Rádio. O tratamento, ele vai envolver o trabalho de vários especialistas de saúde, inclusive do odontologista. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a relação entre saúde bucal e diabetes. Você já ouviu falar sobre a necessidade de cuidados específicos para a saúde bucal de um paciente com diabetes? Você já tinha ouvido falar sobre isso ou essa informação é nova para você? 12981510081. 12981510081. Você vai participando com a gente, vai digitando aí, registrando a sua audiência, e é muito bom ter você aqui na programação, viu, querido ouvinte? Enquanto você já está participando comigo, deixa eu chamar a Grazi. Grazi Donato, tudo bem com você? Bom dia! Tudo bem, Rose? Bom dia! Que bom estar aqui com você. Que assunto bom e diferente hoje, hein, Rose? Diferente, não é? É aquele programa que a gente vai falar assim, o quê? Nunca parei pra pensar nisso. É isso mesmo, não é, Grazi? É tão bom, a gente gosta desse tipo de tema aqui no Vida e Saúde, não é? É verdade, Rose. A gente gosta mesmo de aprender e de compartilhar com os nossos ouvintes, né? Com certeza, com certeza. Muito bom. Agora, Grazi, você tá diferente hoje, o cabelo. Tá um coque? O que é isso? É um coque. Que chique! Você tá muito chique. Você tá muito chiquetosa aqui no programa. Ai, Rose, eu não acho o coque chique, mas já que você tá falando... Você não acha porque você não viu nossa produtora Luciana Ferreira com coque. Mas muda tudo. Muda. Muda a personalidade da pessoa, muda. Mas o coque dela deve ser arrumado, assim, não bagunçado igual o meu. É bonito também, eu gostei. E deixei o coque assim hoje. Eu gostei, tá legal, tá legal. Grazi, eu vou deixar pra você aí, olha, 1 minuto pra você falar o que você quiser falar nesse programa agora. Nossa, tô com moral hoje, hein? Eita, que coisa boa. Eu quero falar então com as nossas ouvintes. Eu quero falar só com as meninas. Rose, os meninos fechem os ouvidos aí. Brincadeira. É papo de menina. É papo de menina. Papo de menina. Eu tenho uma mentoria que eu trabalho em desenvolvimento pessoal, né? Físico, mental, espiritual. Então, eu acompanho mulheres já faz 2 anos que a gente tem esse projeto. A gente acompanha mulheres numa mentoria de 1 ano. A gente vai se desenvolvendo a mentalidade, a forma de pensar, como significar até os problemas da vida, os traumas, como encarar a vida saudável para que seja algo leve, gostoso e não uma obrigação, e não só uma fase da vida, mas que seja algo constante. Então a gente vai trabalhando a mentalidade para que as meninas consigam alcançar seus objetivos. E aí elas conseguem se comunicar melhor no trabalho também. A gente trabalha muito a autoexpressão. E semanalmente a gente tem um encontro para falar com elas, para conversar, para dar um desafio e se desenvolvendo aí tanto a parte física como a mental e o espiritual também, que a gente sempre fala de Deus e também pede para que elas tenham comunhão diária com Deus. Rose, tem sido uma bênção para as meninas que quiserem entender um pouco mais como funciona, como evolui um pouquinho cada dia. @GraziDonato é meu Instagram, tem ali na minha bio o link do meu WhatsApp para tirar dúvidas, ou então o site metodofem.com.br. Legal, Grazi. Obrigada, viu, pela sua disposição em estar com a gente aqui todos os dias. A Grazi é muito ocupada e ela separou esse tempo aqui para conversar com os nossos ouvintes, falar da mentoria dela, o Método FEM. Dá uma passadinha lá, nem que seja de curiosidade. Deixa eu saber como é que é esse negócio do FEM aqui. Aí você manda um recadinho para a Grazi, ela vai ficar feliz. Já diga que é ouvinte da rádio, ela fica mais feliz ainda, não é? Mais feliz ainda quando é ouvinte da rádio. Então, @Grazi Donato. O Raul em breve retorna aqui à programação, viu, queridos? Em breve ele retorna. É bom ter você aqui na programação da Rádio Novo Tempo. E agora eu quero convidar você para a gente ouvir o nosso convidado de hoje, Doutor Ricardo. Eu vou tentar dizer o sobrenome. Se tiver equivocado, doutor, me ajuda aqui, tá bom? Doutor Ricardo Chaguri, é assim que se lê, doutor? Bom dia, Rose. Bom dia, Grazi. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente.
Perfeito, é isso mesmo. Yes, eu gosto de perguntar. É um prazer poder voltar aqui a conversar com todos aí da rádio, né? Falando de um assunto tão importante, né? Sempre cuidando da saúde aí. Muito obrigada, viu, por o senhor achar aí um cantinho na agenda para os ouvintes da Rádio Novo Tempo. Deixa seu contato, doutor. Olha, no Instagram, o meu pessoal é Ricardo Chaguri, e o da clínica, que é onde a gente põe mais conteúdos, né? É renovara.odontologia. Então, é o nosso Instagram, e onde a gente faz toda a produção de conteúdo, esclarece, responde as dúvidas aí dos pacientes e vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Exatamente, gente. O doutor Ricardo Chaguri, ele é dentista, e a segunda vez que ele passa aqui no programa, ele falou sobre pré-natal odontológico. E aí você pode conferir no youtube.com/Novo Tempo Rádio. Então vamos lá, @renovara.odontologia. Você pode seguir as redes sociais aí para encontrar o conteúdo do doutor Ricardo Chaguri. Enquanto você vai me respondendo, então, a pergunta de hoje, se você já ouviu falar sobre a necessidade de cuidados específicos com a saúde bucal de um paciente com diabetes, eu vou tocar uma música só para ter tempo para você responder aqui pra gente. Margem Norte, Rumo ao Lar. As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo. A estrada é longa, o sol atroz e os perigos muitos são. Mas certo estou que aqui não é o meu lugar. Eu vou rumo àquele lar. Mas vou remando até o porto eu encontrar. Eu vou rumo àquele lar. Pois lá as flores nunca murcham e o céu é azul. As ruas são de puro ouro e o mar de cristal. Para casa eu vou, com saudade estou. Nesse lindo lar, nesse bom país, eu serei feliz. Se quiser me acompanhar, não se acanhe e venha já. Mas se não vens, irmão, com sua permissão, eu vou rumo àquele lar. Mas lá as flores nunca murcham e o céu é azul. As ruas são de puro ouro e o mar de cristal. Para casa eu vou, com saudade estou. Nesse lindo lar, nesse bom país, eu serei feliz. Rumo àquele lar eu sigo meu eterno e bom país. Vou rever os meus amigos para sempre ser feliz. Rumo àquele lar eu sigo meu eterno e bom país. Vou rever os meus amigos para sempre ser feliz. Para sempre ser feliz. As flores nunca murcham e o céu é azul. As ruas são de puro ouro e o mar de cristal. E deu uma animada aí, não deu? Ô, se deu. Aqui deu uma animada nesse estúdio, viu? Margem Norte. Rumo ao lar. Aí você tá só no ei, ei. Muito legal, né? Ai, que coisa boa a gente começar o nosso programa assim, com
esperança no coração, não é mesmo? Muito bem, querido ouvinte, meu nome é Rose Andrade, estou entrando aí em sua casa, em sua cozinha, é a parte que a gente mais gosta de ficar, não é? Será por quê, né? Será por quê? A gente gosta muito desse bate-papo, a gente vai te ajudando a fazer o arroz, a descascar a batata, a lavar a alface, a gente vai te ajudando aí enquanto você tá fazendo suas coisinhas. E você que tá trabalhando fora de casa também, o que eu tô te ajudando a fazer enquanto você tá curtindo Vida e Saúde, hein? Tô te ajudando a consertar uma moto, um carro, tô te ajudando na colheita aí de mangas. Eu gosto de saber o que a gente tá ajudando você a fazer nesse momento. A gente vai bater papo então sobre diabetes e saúde bucal. O dentista Ricardo Chaguri tá chegando por aqui e eu vou aproveitar para mandar alô e já ler algumas participações que estão chegando. A Rosania tá desejando bom dia para você também, querida. A Celine Franco dizendo, eu tô dando uma de Grazi agora aqui, hein, Grazi? Ela disse assim, vocês são maravilhosas. Quem gosta de ler esses recados aqui, quem busca esses recados sempre é a Grazi. Gostei, Rose. Gostou, né? Gostamos. Obrigada, viu, Celine? Você é muito simpática. Aqui comigo, a Railda de Valença, Bahia. Eu amo este programa, aprendo muito com vocês, com cada convidado. Desejo que Painho do Céu continue abençoando vocês aí. Ô, Railda, que Painho do Céu também continue abençoando você. Com você, minha amiga Grazi. Vamos lá, Rose. A gente já tem várias participações por aqui. A Vanessa Martins fala assim, bom dia, suas lindas, abençoadas. Amo esse programa. Obrigada, Vanessa. Maravilhosa. A Bárbara fala aqui, olá, meus irmãos, muito feliz em participar. Ela é de Salvador, Bahia, e diz que o nosso programa é maravilhoso. Concordo. Falou só a verdade aqui. A Indramara falou aqui, ó. Bom dia, esse tema é muito importante. O meu marido é diabético, mas ele não se cuida como deveria. Vamos aprender hoje, então, aqui, Indramara. Vai poder ajudar seu marido. E a Lu Feijó, bom dia, lindos. Eu amo essa hora do programa. A Grazi ficou linda de coque. Obrigada. Obrigada, Lu. Aí ela fala que ela não sabia que dente e diabetes tinha ligação. Vamos aprender hoje, né, Lu? Vamos aprender. Muito legal, né? A gente poder aprender, né? Eu também vou aprender porque eu também não tinha... Eu tinha lido, comentei com a Lu aqui, nossa produtora, eu não sabia, nunca tinha pensado nessa relação. Lu, tem participações aí com a gente? Oi, em áudio. Sou diabético e nunca tinha ouvido falar dessa relação, não. Olha só, ele é diabético, não é? Quantos diabéticos agora estão surpresos com essa relação? Vamos aprender, vamos conhecer. Aqui o João está dizendo, Rose, eu já até ouvi falar que dá para saber de diabetes só olhando os dentes, mas eu não sei se é verdade. Vamos descobrir isso aqui hoje no programa, enquanto você pode mandar a sua pergunta também, viu, querido ouvinte? 12981510081. Vamos à fonte, né? Vamos bater papo com o Ricardo, que é dentista. Ô, Ricardo, assim, ó, eu e os ouvintes, né, o pessoal aqui da rádio, quando a gente vai ao dentista, é porque um dente nosso está doendo, ou é para poder fazer alguma manutenção ali, não é? Aquela visita de rotina, você está sentindo alguma dor, enfim, não é? Mas apenas os dentes fazem parte da preocupação de um odontologista observar a saúde bucal? Não. Quando você fala em manutenção, a gente já parte para a parte correta aí da frequência do dentista, né? O recomendado é você ir ao dentista pelo menos cada 6 meses, né? Dependendo do seu risco, entra aí o diabetes, pode ser diminuído essas visitas, mas quando a gente faz uma avaliação, a gente está checando a língua, a gengiva, o céu da boca, que é o palato, né? Os músculos da face, para ver se o paciente pode ter uma dor de cabeça ou não. E aí, em um segundo momento, a gente começa a avaliar essa parte sistêmica também dos pacientes, né? Os riscos cardíacos que têm interação com a cavidade bucal, os riscos de uma gestante ter um parto prematuro e o risco do diabetes. O diabetes é uma doença inflamatória que atinge o corpo todo. Então, a gente vai ter manifestações bucais com doenças, né, que podem ser graves, bucais, e a doença inflamatória, infecciosa bucal, vai interferir no controle do diabetes, por ser uma inflamação crônica ali também, né?
Sim, sim, olha, o doutor comentou aqui sobre a saúde da grávida, né? A gente tem um programa sobre isso, a gravidez e a saúde bucal, tá no youtube.com/Novo Tempo Rádio. Eu acho que já deve ir para nossa listinha de assuntos aí, os problemas cardíacos e a saúde bucal também, que foi novidade aqui pra gente também. Então, muito interessante, Grazi, eu acho que o pessoal já tá fazendo assim em casa. O quê? Como assim? Não é verdade, Rose, com certeza. A Cícera aqui no YouTube, ela fala assim, ó, que legal, eu sou diabética e com certeza vou aprender como me cuidar melhor. Isso mesmo, Cícera. Doutor, qual que é a relação entre diabetes e saúde bucal, então? Vamos lá. Aquele ditado que a saúde começa pela boca é a mais pura verdade, né? Então, tudo que a gente ingere, que a gente se alimenta, passa pela boca. Sendo uma dieta mais saudável, mais fibras, mais proteínas, ou sendo uma dieta ali com mais açúcares, mais carboidratos. Então, dependendo do que a gente está se alimentando ali, eu estou elevando um risco de cárie, um risco de doença gengival, como o risco de desenvolver uma doença sistêmica como diabetes. Então, eu tenho um consumo muito alto de açúcar. O risco de desenvolver o diabetes vai ser mais alto, e aí entra os riscos das doenças infecciosas da cavidade bucal também. Sim. Interessante, doutor, muito interessante. Agora, quando o dentista dá aquela olhadinha na boca do paciente, né? Que manifestações bucais podem sugerir ao dentista que o paciente tem diabetes e que não foi diagnosticado ainda, hein? Tem algumas questões do diabetes que são clássicas. A gente pode ver em vários tipos de doença isolada, mas o diabético geralmente tem uma xerostomia, que é a boca seca, né? Diminui aquela salivação. Então, essa diminuição de salivação causa um maior aumento ali, vai aumentar o número de bactérias na cavidade bucal, porque a saliva é muito importante para fazer essa limpeza e a regeneração das células ali na cavidade bucal, inclusive bactérias, né? Fazendo combate. Dentes amolecidos, porque pode gerar uma doença periodontal, com perdas ósseas e ter dente amolecido. Maior risco de ter doença cárie, porque como essa boca fica com um ambiente mais ácido por muito tempo, aumenta o risco de cárie. E, em alguns casos, quando está mais descontrolada a doença de diabetes, o mau hálito e o hálito cetônico, né, que são subprodutos que vão ser eliminados ali pela cavidade bucal, então gerando esse hálito cetônico que é clássico do diabético. Língua esbranquiçada, fungos na cavidade bucal, que é a candidíase. Então, tem muitas doenças que a gente pode identificar e associar. Interessante, Grazi. Então, o dentista bater o olho ali na boca já é bem fácil para ele, enquanto profissional, já começar a identificar, né? Sim, verdade. Rose, doutor, você comentou aí sobre a presença do mau hálito, né, que pode ser mais constante em quem tem diabetes. Como que a pessoa pode lidar, então, com essa questão que acaba trazendo um certo constrangimento, né, para a pessoa? Para o diabético, a primeira coisa é o controle da glicemia, né? Então, ele tem que procurar fazer os cuidados, a medicação correta e controlar a alimentação. Então, isso vai gerar o controle da glicemia. Outra coisa que é essencial é a higienização bucal. Então, fazer as escovações 3 vezes por dia, ter o cuidado de fio dental, escovação da língua e ter essa visita frequente ao dentista. Não adianta, eu já passo em médico, já estou cansado, mas o dentista é uma peça muito importante no controle da saúde desse paciente e até no controle da glicemia dele, uma vez que as infecções bucais vão interferir no controle glicêmico. Então tem que ser multidisciplinar esse cuidado.
Doutor, tem uma pergunta aqui de ouvinte sobre a candidíase que o senhor comentou na sua em resposta anterior, né? Pessoas com diabetes, elas vão precisar tratar desse fungo com uma outra especialidade médica? O próprio dentista ajuda a controlar? Como é que funciona em relação aos fungos? Não, o controle da cavidade bucal é o próprio dentista que vai fazer a candidíase. A candidíase é muito comum aparecer em pacientes que usam prótese total, tá? E eventualmente dormem com essa prótese, não tira à noite ali, né? Se você tem o diabetes descontrolado, então, por causa da baixa atividade imunológica desse paciente que o diabetes causa, a tendência é desenvolver mais candidíase. Então, a gente junta baixa imunidade, uma glicemia descontrolada e uma boca seca, então é muito fácil aparecer esse fungo que é a candidíase. Por isso que o dentista vai agir com medicação, com orientação para esse paciente, para fazer o devido tratamento. Ok, doutor. Tem uma pergunta aqui da Bárbara Gomes no YouTube, que ela fala assim, a minha sogra, ela tem hemorragia ao extrair os dentes, né, algum dente. E ela foi diagnosticada com diabetes há mais de 40 anos. Então, nesse caso, doutor, e na verdade a pergunta é sobre isso, né? Esses procedimentos, até às vezes os mais comuns, limpeza, obturação, eles podem sim aumentar e causar uma dificuldade de cicatrização, aumentar o sangramento para esses pacientes com diabetes? Sim, isso daí acontece com frequência, é uma consequência do diabetes, né? Que é o altos índices glicêmicos, tanto no sangue quanto na cavidade bucal, porque essa saliva fica com mais açúcares, né? Isso abaixa o fluxo sanguíneo, que vai diminuir, atrasar essa cicatrização. Então, às vezes você está fazendo uma restauração ou está fazendo uma raspagem, machuca ali a gengiva superficialmente, vai ter uma cicatrização mais atrasada. E para cirurgias, a mesma coisa. Então, o paciente precisou extrair um dente, precisou fazer algum outro tipo de cirurgia odontológica, vai ter uma cicatrização mais dificultada. Então, às vezes, a gente tem que entrar com uma medicação prévia para cuidar desse paciente, não ter infecção. Então, entrar com um protocolo mais cuidadoso para o paciente diabético, para que isso não uma doença mais grave, uma infecção. Ok. Lê algumas participações aqui. A Thaís diz assim: bom dia, meus amores. Eu fico ligadinha em cada programa Vida e Saúde e utilizo com os meus pacientes e comigo mesma. Ah, Thaís, que coisa boa. A gente fica muito feliz de saber que você compartilha as informações aqui com seus pacientes também, viu? O Sérgio Vanoí de Campo Mourão, no Paraná, ele disse: que legal, hoje de manhã foi falado sobre escovar os dentes antes de tomar o café no Manhã Novo Tempo. E que legal, saúde da boca é muito bom, Novo Tempo se importando com os ouvintes. Ah, que bom, Sérgio, que você gosta, que bom, né? É bom a gente aprender mesmo, não é? Muito bom, gente. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui, deixa eu dar uma espiadinha na hora, dá tempo? Doutor, pergunta de ouvinte. Quem tem diabetes, já diagnosticado, precisa ir de quanto em quanto tempo ao dentista? Qualquer paciente precisa ir pelo menos cada 6 meses para fazer o controle periódico, que são as manutenções. Então, de 6 em 6 meses, a gente consegue fazer esse cuidado para ele não desenvolver uma gengivite, para ele não desenvolver uma doença cárie. E se tiver algum problema relacionado, a gente faz essa intervenção mais cedo, né? Agora, o diabético, o que a gente precisa ver é qual o risco dele. Se é um diabético com uma doença controlada, glicemia controlada, alimentação controlada, ele vai manter de 6 em 6 meses. Agora, se a gente tem um paciente com diabetes descontrolado, a glicemia dele chega a 250, 300,
constantemente, então a consequência vai ser de um risco maior de cabeça gengivais, o mau hálito vai ser mais predominante, pacientes que usam prótese, e às vezes eu tenho que atender uns 2 meses até eu conseguir o controle da saúde bucal, junto com o médico, controle da glicemia, e aí sim começar a tratar ele um período mais espaçado. Tá. Eu vou pedir para o doutor repetir essa resposta. Depois do intervalo, a gente mantém a sintonia, porque deu uma engasgadinha aqui no nosso sinal, viu, doutor? Essa resposta aí, além o normal de 6 meses, mas o diabético, a gente vai conversar sobre isso depois do intervalo. Eu falo da revista agora, não é, Lu? Não é agora? Pode ser? Depois do intervalo? Então, depois do intervalo, a gente volta. Mantenha a sintonia. Você se sente sobrecarregada? Que o bem-estar da sua família depende de você? Na Bíblia, Esther foi uma simples órfã que carregou o peso de salvar seu povo da morte. Mas nem Esther, nem você estão sozinhas. Conheça essa e outras histórias de mulheres inspiradoras no guia de estudo Marcadas pela Fé em novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp 12 98244 4449. Estou com uma dor de cabeça chata. Vou procurar na internet o que pode ser e quem sabe acho um bom remédio também. Se automedicar pode trazer alívio no momento, mas nem sempre é a melhor solução. Por isso, procure um médico e evite as consequências do uso inadequado de remédios como reações alérgicas, intoxicação ou resistência aos medicamentos. Cuide de você, cuide da sua saúde. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Os sucessos da gravadora Novo Tempo, você ouve aqui. Inconformados, cansados do mundo e seus pecados, por Deus chamados, por Ele transformados, nós esperamos seu reino, vamos abalar o mundo inteiro. As suas músicas favoritas. Pra mim, mesmo quando não há solução, tu tens Novo Tempo. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande. Música que toca o coração. Na nossa página do Facebook, você encontra conteúdos de esperança, interage com a gente, faz seus pedidos de oração e, é claro, acompanhe as nossas lives. Curta facebook.com/Rádio NT e saiba tudo o que acontece na nossa programação. facebook.com/Rádio NT. Interaja, compartilhe e fique pertinho da sua melhor companhia. Tudo o que fazemos é resultado de nossos pensamentos. E pensar é o segredo do sucesso. Nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter prudência. Pensando bem sobre relacionamentos, conflitos, espiritualidade e muito mais. Unidos a Cristo, queridos, nós teremos sabedoria para tomarmos as melhores decisões e para não entrarmos em problemas. Pensando bem com Felipe Amorim, todos os dias aqui na Novo Tempo. Vida e Saúde. Muito bem, já estamos de volta aqui com os nossos ouvintes. É um cantinho que a gente gosta muito de estar, de ficar, é no Vida e Saúde. Agora é hora de eu comentar com você sobre a nossa nova revista, Na Mira da Verdade. Essa revista é muito legal. E aí eu estava estudando, me lembrei de uma questão, né? Existe uma máxima entre concurseiros que a gente não estuda só para passar, né? Mas a gente estuda até passar.
até passar, né? Quem estuda para concurso sabe quanto que é exigente esse estudo, não é mesmo? A gente precisa, não dá só para ler, você tem que se aprofundar nos conteúdos, tirar dúvidas, você precisa comparar textos, você precisa... Não pode ficar ali só no superficial, não. E quando um concurseiro, ele erra uma questão em um dos concursos que ele esteja ali fazendo, ele volta àquela questão que ele errou, ele vai se aprofundar, ele vai buscar informações de especialistas, enfim. Você sabe, ele sabe que está em jogo uma vaga profissional que ele deseja muito. Você já pensou se a gente aplicar essa técnica dos concurseiros aí no estudo da palavra de Deus? Pegar ali um verso, se aprofundar, pesquisar, analisar, aplicar, não é? Sabendo que o nosso professor é o Espírito Santo, é ele quem vai dar discernimento, ele quem vai iluminar, não é? Para que a gente possa compreender as verdades bíblicas. E aí vem agora a revista Na Mira da Verdade, analisando exatamente temas mais sensíveis, mais polêmicos, mais difíceis da Bíblia, porque tem textos que são mais complexos, sobre a divindade de Jesus, sobre o consumo de carnes imundas, sobre o dom de línguas. É muito interessante. Vem cá, você não ficou curioso para saber quais são esses versos? Então, a gente está oferecendo gratuitamente a revista Na Mira da Verdade, saiu do forninho agora há pouco, presente para você, você não paga na dica de nada, mas na dica de nada, nem mesmo o frete. A gente fica te esperando aqui, viu? 12981510081, você digita assim, Na Mira, que a Laís, assistente de produção aqui do Vida e Saúde, ela vai passar para você o passo a passo para você receber em casa, no conforto do seu endereço, esse presente. Muito bem, gente, estamos de volta batendo papo sobre diabetes e saúde bucal. O dentista Ricardo Chaguri, da Renovara Odontologia, está passando por aqui para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes e as nossas dúvidas aqui do estúdio também. Eu deixei uma pergunta para ele, eu queria que ele repetisse, porque deu uma travadinha, não é? No sinal, de quanto em quanto tempo o diabético, de forma específica, precisaria ir ao dentista, mais ou menos do que seria o normal para a gente a cada 6 meses, doutor? Rose, então, esse paciente, qualquer paciente deve ir ao dentista de pelo menos 6 em 6 meses para a gente fazer um diagnóstico prévio e a manutenção com a raspagem, limpeza desse paciente, né? Para a gente ver se fazer o controle de cárie, doenças inflamatórias, gengivite, mau hálito. O diabético, sendo um diabético controlado, com alimentação controlada, sem o problema da glicemia chegando a altos índices, ele vai de 6 em 6 meses também. Agora, um diabético que tem uma glicemia descontrolada, que vai chegar ali às vezes a 200, 250, 300, então, esse paciente precisa passar, às vezes, até de 2 em 2 meses, porque ele tem um risco maior de doenças gengivais, a gengivite, a doença periodontal, ele tem um risco maior de ter cárie, ele tem esse mau hálito mais predominante, risco maior de ter candidíase. Então, a gente precisa fazer uma intervenção mais próxima para o controle disso. E, junto com o médico dele, fazer o controle dessa glicemia. Ok, entendemos. Melhorou o áudio? Sim. Melhorou. Melhorou. Que bom. Doutora, a gente tem uma dúvida aqui de ouvinte, do André. Ele fala assim que você comentou sobre boca seca no começo do programa. E ele tem diabetes e sofre muito com isso. Tem alguma coisa que ele pode fazer para tentar resolver essa questão? Sim, primeira coisa que ele vai fazer é ingerir muita água, muito líquido, porque a própria água vai estimular ali a salivação, então vai ajudar a fazer esse controle da xerostomia, que é a boca seca. Aí tem alguns cremes dentais específicos que são para a xerostomia, para a boca seca. Creme dental, tem saliva artificial. Então, às vezes, mascar uns chicletes sem açúcar, né? Para estimular a salivação. Então, que são os controles que faz, que muitas vezes é causado até pela medicação que esse paciente toma para fazer o controle de diabetes.
Muitas dúvidas aqui, hein, doutor? A Carla, de Curitiba, ela pergunta assim, ela quer saber se as infecções bucais podem afetar o controle dos níveis de glicose no sangue. Sim, é diretamente afetado esse controle da glicose. Qualquer inflamação que a gente tem no corpo, ela vai interferir nos mecanismos de defesa ali do nosso organismo, e isso, o déficit imunológico vai aumentar o índice glicêmico desse paciente. Então, o paciente que tem diabetes, ele tem que ter a parte gengival, a parte de cárie muito controlada para não afetar o controle glicêmico dele também. Ok. Doutor, e o paciente diabético que precisa fazer um implante dentário, precisa fazer cirurgias orais aí? A gente já entendeu, né, que tem um maior risco, mas como fazer então? Primeira coisa é ver qual que é o controle do diabetes desse paciente. Então, paciente controlado a gente vai tratar como um paciente normal. Então, vamos dizer, às vezes a gente tem até diabético tipo 1, que é o diabetes de nascença ali, que o paciente consegue fazer direitinho esse controle, que é mais difícil, tá? Agora, o paciente descontrolado, até um certo nível, a gente pode sim fazer o implante, a gente pode fazer cirurgias. Agora, se esse descontrole da glicemia vai acima de 150, 200 miligramas por decilitro, então muitas vezes a gente tem que abortar esses procedimentos, principalmente de implante, e fazer o controle. Não quer dizer que é uma contraindicação para sempre desse paciente, mas ele precisa ter esse controle, a gente gerar isso em parceria com o médico dele, porque a cicatrização ela é atrasada pelo déficit imunológico, a questão da formação de osso em volta desse implante também pode ser afetada, podendo gerar até perda do tratamento que ele fez ali. Ok, doutor. Como é que o nosso... Agora, oi, pode concluir. Para seguir, a gente tem, assim, entra com medicação, faz todo o preparo prévio, né? Para poder fazer também. E quando assim, tem os cuidados prévios para ele poder... Oi? Pode falar. Voltou. Cuidados prévios para ele poder fazer a cirurgia com segurança. Isso que é o principal, ter segurança no procedimento. Agora, Ricardo, como é que o nosso ouvinte pode gerenciar possíveis efeitos colaterais dos medicamentos para diabetes que afetam a saúde bucal? Bem, como eu falei, tem alguns medicamentos que causam a baixa salivação, né? Então a gente vai entrar com esses suportes, saliva artificial, creme dental para ajudar a salivação. Tem alguns outros medicamentos que causam uma hiperplasia gengival, então cresce a gengiva de forma inflamatória. A gente tem que fazer o controle da flora bacteriana ali nesses casos, né, que é a gengivite, que causa essa hiperplasia, então a gente tem que cuidar muito bem da gengiva. Alguns medicamentos, alguns cremes dentais acabam até tendo mais açúcar, então tem que tomar cuidado porque a saliva desse paciente já tem um índice de glicose maior, né? Então a gente vai fazendo todo esse controle. O que for possível substituir, a gente entra em contato com o médico para fazer a substituição, mas geralmente fazendo o controle da saúde bucal ali, dentro desse espaço diminuído de consulta, se precisar, né, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Então, a gente vai monitorando esse paciente. Ok. Doutor, com essa questão do aumento da chance do sangramento, quem tem diabetes, ele pode acabar deixando de passar o fio dental por medo, né? Então, como que pode usar o fio dental sem intensificar esses sangramentos? Porque tem que usar o fio dental, né, doutor? Sim, não pode deixar de usar o fio dental. Muitas vezes
o próprio sangramento é causado pela falta do fio dental. Então o paciente vai lá, ele tem esse problema de cicatrização, começou a sangrar e falou, não vou passar o fio dental porque vai sangrar a minha gengiva. E na verdade é exatamente o contrário. Ele tem que estar sempre passando o fio dental para remover aquela placa bacteriana, aquela colonização de bactérias, para aí sim a gengiva vir a ter saúde. Agora, os cuidados com o fio dental, lógico, não pode passar com força. Tem alguns fios dental, um tipo de fita dental, principalmente, que são mais larguinha, então acaba não machucando. É uma fita dental encerada, que vai entrar de uma forma mais suave na gengiva, só que ele tem que fazer todo dia, se possível 2 vezes por dia, para remover essa placa bacteriana. Ok. Tem a participação de uma mãezinha aqui, a Kátia Sergipe. Ela diz assim, a minha filhinha hoje tem 7 anos, mas quando ela tinha 3 anos, ela estava pré-diabética. E hoje os dentinhos dela são muito frágeis. Já teve 2 cáries ainda nos dentinhos de leite. E eu tenho maior cuidado com ela em relação à higiene bucal. Obrigada pela participação, Kátia. Deve ter sido bem delicado mesmo, né? Lidar com esse diagnóstico, amiga. Mas eu quero aproveitar a oportunidade que ela compartilhou com a gente em relação aos cuidados com a boquinha das crianças. Então, os dentinhos das crianças que têm diabetes. Vai seguindo aí a mesma orientação dos adultos ou tem alguma coisa que o senhor gostaria de pontuar para os pais? Um dos principais cuidados que eu vejo ali é o creme dental com açúcar, tá? Então, geralmente creme dental infantil é aquele mais docinho. Então, procurar usar creme dental sem açúcar, né? Lembrar que essa criança, por ter um índice glicêmico maior na saliva, ela vai ter um risco maior de ter cárie. Então, aumentar essa frequência de visita ao dentista para fazer o controle da saúde bucal, porque por si só ela já tem não é que o dente é enfraquecido, ela tem um risco maior, né? E os cuidados com a alimentação, com o controle do diabetes vai fazer parte desse paciente. Então vai ter sim cuidado com a higienização, com o fio dental, tá? Eventualmente tem que entrar com algum bochecho específico por um período, né? E tem alguns cremes dentais que têm mais flúor, mas precisa ver com muita atenção qual que é a idade dessa criança, se vai poder entrar ou não, como que está ali a ingestão de creme dental desse paciente ou não. Tá? Então, são algumas coisas bem específicas. O próprio dentista tem que ir lá e fazer essa orientação. Não dá para chegar e comprar no mercado que vai resolver. Tem que ter uma orientação bem específica do dentista. Sim. Doutor, eu tô chocada que tem creme dental com açúcar. Eu não tô entendendo essa informação. É sério. Como que para o Tandy, o mais famoso ali, né? Que é docinho, a criançada até come. Tô chocada, gente. Isso não faz sentido, mas tá bom. Que horror. Aí, em vez de limpar, suja, né? Não, é que assim, ele tem outros componentes que vai ajudar a limpar, né? Mas ele acaba sendo docinho. Nossa, nunca tinha ouvido, achei interessante, vou reparar nisso agora. Doutor, além dessa questão aí do fio dental, tem outras medidas preventivas de higiene bucal que são recomendadas para os indivíduos com diabetes? Tem alguns bochechos específicos, né, que a gente pode usar, mas uma escovação 3 vezes por dia, fio dental 3 vezes por dia, algumas vezes entrar com o bochecho, e visita ao dentista, ser frequente ao dentista. Os ouvintes ficaram surpresos, eu estou dando uma olhadinha aqui, muitos comentários em relação à boca seca, que o senhor comentou ali sobre sintomas, né? A Sheila Amaral, ela ainda colocou assim com 3 pontos de interrogação. Todos os sintomas da boca seca configuram diabetes? Ou tem outros problemas bucais que geram a boca seca? Não é que
vamos dizer, o que eu falei lá no início é que assim, tem vários fatores que a gente vai unir e configurar o diabetes, tá? Agora, a xerostomia, que é a boca seca, é um dos fatores. Só que assim, tem alguns medicamentos que vão secar a boca desse paciente, tem alguns, tem às vezes déficit de idade, tende a ter uma salivação menor, então tem outras doenças sistêmicas que podem afetar a salivação, não é porque ele tem a xerostomia que ele tem diabetes. Isso é um dos fatores. Sim, todos os sintomas ali que o senhor descreveu, eles vão ser analisados em conjunto, não é, doutor? Não assim, de forma isolada, não é? E muitas vezes você tem que fazer um exame de sangue, o dentista é comum pedir um exame de sangue para diferenciar isso daí também. Sim. Doutor, tem a participação de um ouvinte, o José. Ele fala aqui que ele tem diabetes, né? E essa questão do sangramento, até quando ele vai fazer a limpeza, sangra muito, né? E o que ele pode fazer para tentar controlar isso? A limpeza lá no consultório, sabe? Com o dentista dele. Aí ele volta para casa e sangra muito. O que ele pode fazer? Acho que tem que comunicar ao dentista também, né, doutor? O dentista tem que saber que ele tem diabetes, né? Mas o que mais pode fazer para conter? Muitas vezes tem que ser bem clara essa comunicação dentista, médico, porque às vezes ele comunica, eu tenho diabetes. Como está esse diabetes? Qual é o controle desse diabetes? É uma das perguntas mais importantes. Está controlado, está descontrolado, tá? Qual está sendo o método de higienização dele na casa? Então ele teve a devida orientação técnica de escovação, de passar o fio dental da forma correta, produto correto ao ser usado. Depois, ele está indo só fazer a limpeza e não está fazendo os cuidados na casa dele, então vai sangrar. Ou ele tem uma doença periodontal ativa, que é a doença gengival, e isso participa do controle ali de toda a doença bucal, do diabetes dele. Então tem muitos fatores que ele pode ter sim, ou mesmo quando está fazendo a limpeza, o sangramento, tá? E é multifatorial. Não adianta, eu tenho diabetes, tenho sangramento, uma coisa leva a outra. Não, tem que fazer toda a escala de controle, né? Sistêmico, no consultório, devido ao tratamento, cuidado do paciente. Ok, eu vou pegar carona aí nessa pergunta que o senhor respondeu, na sua resposta, porque também a gente tem algumas perguntas sobre o sangramento. A participação é anônima. Tenho diabetes e toda vez que eu escovo os dentes, eu percebo sangramento em alguns dentes. E eu escovo 3 vezes ao dia. Esse sangramento é normal ou preciso escovar menos? Não é normal esse sangramento. Qualquer sangramento na boca com escovação ou fio dental, ou às vezes até espontâneo. Tem pacientes que acordam com o travesseiro e tem sangue nesse travesseiro, né? Qualquer sangramento que aparece não é normal e é um sinal de alerta, porque pode já estar desenvolvendo uma doença periodontal no estágio mais avançado. Então, a primeira coisa que tem que ser feita para esse paciente é procurar o dentista. Dentista especialista, um periodontista, para fazer o devido controle. E isso, aí sim, associado ao diabetes, pode ter um nível de gravidade maior. Ok. Grazi, tem pergunta aí com você? Rose, vou trazer aqui uma participação. Bom dia, adoro esse programa. A nossa ouvinte aqui, ele tem coceira e quentura na gengiva. Está perguntando se pode ser diabetes. É a Adriana, de Teresópolis, Rio de Janeiro. Eu não posso afirmar que é um diabetes, mas o que eu posso afirmar é que é uma doença gengival, tá? Então, assim, ela tem isso daí é característica de uma doença gengival, gengivite ou a doença periodontal mesmo, já instalada, né? A diferença da gengivite para a doença periodontal é que a doença periodontal é uma gengivite mais grave, vamos dizer, onde já tem reabsorção óssea, tá? Então, isso daí já evoluiu. E aí, isso pode ser influenciado pelo diabetes. Se tem o diabetes,
vai ser mais grave essa doença dela, tá? E a doença vai deixar de fazer, assim, o controle da glicemia desse paciente vai ser mais difícil por causa dessa doença infecciosa, dessa inflamação. Ok. Você acredita que tem mais perguntas aqui, ô Grazi? E tem muitas perguntas aqui, mas a gente vai ter que deixar essa conversa para outro momento, porque nosso tempo já está informando aqui que já estamos terminando. Doutor, muito obrigada. Dentista Ricardo Chaguri. Ele, mais uma vez, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes e as nossas também aqui sobre diabetes e saúde bucal. Aqui foi só uma ideia para você pesquisar melhor, viu, querido ouvinte? Faça a visita, então, ao seu dentista, converse. Se você tem diabetes, precisa ainda desse acompanhamento, mais de perto ainda, tá bom? Não deixa para depois, não. Vai cuidar de você, se acolha. Se cuide, tá bom? Doutor, muito obrigada mais uma vez. Volte mais vezes. Muito obrigado pela oportunidade. A nossa clínica está aqui em Caçapava, no Vale do Paraíba. Eu sei que está para nacional aí o programa, mas quem tiver dúvida pode mandar as perguntas lá no nosso Instagram, renovada.odontologia. A gente vai responder, tá? E foi um prazer participar, muito gostoso participar desse bate-papo, a gente poder falar de saúde, que é o que a gente adora, né? Uhum. Muito obrigado. É verdade, é verdade. Vou repetir aqui para os nossos ouvintes, @renovara.odontologia. Aproveita para seguir agora, pessoal. @renovara.odontologia. Tem ali muitos conteúdos que vão te ajudar aí no seu cuidado, no nosso cuidado com a saúde bucal, viu? Ô Grazi Donato, obrigada mais uma vez. Deixa seu contato. Rose, eu que agradeço. Muito obrigada, doutor Ricardo. Volte sempre. Obrigada por ter nos ajudado aí com tantas informações valiosas. Vou deixar um verso bíblico, Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, teu Deus, estará com você por onde você andar. Deus abençoe, queridos ouvintes. Tenham um ótimo dia. Meu Instagram, @GraziDonato. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Grazi, muito bom esse nosso contato com os nossos amigos, com você, querido ouvinte. E quero aproveitar que eu tenho aqui 1 minuto e meio para poder oferecer mais uma vez o programa Na Mira da Verdade. Falar do programa Na Mira da Verdade, que é um programa de perguntas e respostas, né? Da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo. É assim, o Tito recebe no estúdio as perguntas bíblicas dos nossos ouvintes, os questionamentos, e faz essas perguntas para o professor Leandro Quadros. E aí o Leandro Quadros responde essas perguntas. E aí o programa virou revista Na Mira da Verdade. Então, temas que sempre aparecem no programa, não é? Temas que constantemente estão sendo tratados, porque existem versos que deixam... esse verso disse isso, aquele verso, outro verso bíblico disse aquilo. Como é que funciona? Então, aí o professor levantou, agrupou essas perguntas, essas dúvidas nessa revista, Na Mira da Verdade. Então, tem perguntas sobre o dom de línguas, sobre... será que a gente pode falar com mortos? Existe o arrebatamento secreto? São assuntos, assim, bem polêmicos. E você não está curioso de ler para saber o que está escrito? Para se aprofundar nos assuntos? Então, peça a sua revista, Na Mira da Verdade. Aproveita esse tempo, você digita assim, Na Mira, e manda pra gente, 12981510081. A gente faz ali o passo a passo com você. Passo a passo para você fazer o cadastro e receber em casa esse material. Vamos lá, NT Notícias chegando. Até... Novo Tempo Notícias. Hora de Brasília, 11h55. A inflação ficou menor em janeiro, subiu 0,16%. É o menor aumento de preços para o mês desde 1994. Em dezembro, os preços tinham aumentado 0,5%.